Olá, amigos da Minas, um bom dia, uma bela sexta-feira para todo mundo, um ótimo final de semana. Olha, o Brasil perdeu ontem à noite a chance de colocar os seus 6 times que classificaram-se para as oitavas dentro das quartas. Até porque o Internacional novamente empatou com o Olímpia e em casa ontem em Porto Alegre 0-0. Nos penais perdeu de 5-4. O seu principal batedor perdeu, o Thiago Carvalho, bateu muito mal. Então o time do Inter está fora da Libertadores, segue o Olímpia, que vai pegar o Flamengo. Dia 13, então, vamos saber se o Fluminense, dobrando o seu porteiro, pode perder de 1 gol de diferença, de 1-0, aliás, que mesmo assim ele vai estar classificado. Se o Fluminense passar nesse dia 13, então o Brasil fará a melhor campanha de uma passagem de oitavas para as quartas. Definidos então os confrontos, faltando esse do Fluminense com o seu porteiro jogo adiado, vamos lá? Quarta de final, na perna 1, Flamengo pega o Olímpia do Paraguai. O outro jogo dessa perna 1 é o Barcelona de Guayaquil, lá do Equador, esperando quem passa de Fluminense e seu porteiro Fluminense tem vantagem. Na perna 2, o Galo pega o River Plate e o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras. Se o Fluminense passar na próxima fase, e tudo indica que sim, aí a gente pode ter uma semifinal só Fla-Flu e um deles indo para a final, claro, se o Flamengo vencer o Olímpia e depois o Fluminense acaba batendo o Barcelona. Então a gente pode ter um Fla-Flu na semifinal, definido uma final da Libertadores entre ambos. Aí você imagina. O outro jogo já tem brasileiro confirmado, que é São Paulo e Palmeiras. Quem vencer vai para a semifinal. E se o Atlético Mineiro derrubar o River Plate, o Brasil terá um time, pelo menos, na final da competição. Porque aí seria Atlético contra São Paulo ou contra o Palmeiras numa semifinal. Portanto, vamos confirmar, hein? Flamengo e Olímpia. Barcelona pega Fluminense ou seu Portenho. O Galo pega o River Plate. O São Paulo pega o Palmeiras. Aí dos 8, 5 brasileiros, 1 argentino, 1 paraguaio e 1 equatoriano. A partir do dia 10 do mês que vem, 10, 11 e 12, os jogos da ida, uma semana depois, os jogos da volta. Ficou definido ontem também, aí sim, por completo, que não tem nada adiado, né? A relação de jogos das quartas de final da Sul-Americana com o brasileiro na parada. Ontem tivemos Independente 1, Santos 1. Anote o nome do goleiro do Santos, João Paulo. Ontem fez uma partida histórica, a melhor partida da vida dele e a melhor partida de um goleiro brasileiro em solo argentino. Fez 8 defesas impressionantes e garantiu o empate 1-1. O Santos passou, tirou o Independente. Rosário Central venceu o Táchira em casa 1-0, passou também. E no Clássico do Uruguai, o Peñarol perdeu em casa 1-0, havia vencido fora 2-1, passou o Peñarol. Então, na perna 1 das quartas de final da Sul-Americana, Peñarol e Arsenal, LDU e Atlético do Paraná. Então o Furacão da Baixada, se passar LDU, pega Peñarol ou Arsenal na semifinal. Na outra perna, mais brasileiros. Bragantino vai enfrentar o Rosário Central da Argentina. O Libertad vai pegar o Santos. Podemos ter uma semifinal aí de Bragantino e Santos. E uma final pode ser Bragantino ou Santos contra o Atlético do Paraná. Que, aliás, é que é mais provável, tá? Não tem conversa, não. E o Atlético, então, já fica sabendo que o caminho mesmo dele é River Plate, nas quartas, sabe que uma semifinal, se passar, é brasileira com São Paulo e Palmeiras, e pode ser Atlético e Flamengo, dia 20 de novembro, no Uruguai, decidir Libertadores. Já pensou se acontece isso? Que coisa, hein? E agora é claro que o Galo fica focado até lá, totalmente no brasileiro. O Atlético Mineiro, na verdade, hoje, ele ocupa a segunda colocação, vai enfrentar o time do Bahia domingo de manhã, depois 2 vezes o Bahia pela Copa do Brasil, intercalado com o Atlético do Paraná. Então, agora o foco do Galo é brasileiro. E quem confirma isso é o lateral Mariano. Uma classificação, né, importante, era o nosso objetivo, passar de fase, conquistamos. E agora, né, como você mesmo falou, é pensar no Bahia, próximo jogo, adversário difícil, né,
continuar com a nossa sequência. Temos uma sequência de 5 vitórias. Nosso objetivo de estar lá em cima, estar brigando por título. Então é focar já nesse jogo de domingo contra o Bahia. O jogo do Campeonato Brasileiro também mostrou ali a raça do Atlético, uma virada, né, sobre o Corinthians fora de casa, 2-1, resultado importantíssimo também. Foi um jogo que, para nós, né, conseguir, né, o nosso objetivo diante do Boca, foi um jogo muito importante, que nos deu uma confiança muito grande, né? Então, né, através desse jogo contra o Corinthians, da maneira que foi, e a nossa classificação, né, em cima do Boca, que é uma equipe tradicional, e a gente vem, né, como eu falei, para esse jogo contra o Bahia bastante focado e pensando aí nos 3 pontos, que é o nosso objetivo. Então o Galo joga domingo contra o Bahia, confirmando a rodada 13ª, amanhã, 5 horas, Grêmio e América Mineiro, às 7 tem Palmeiras e Fluminense. No domingo, 11 da manhã, o Galo pega o Bahia, às 4 tem Fortaleza e Bragantino, Flamengo e São Paulo, às 6h15 Santos e Atlético de Goiás, e também Atlético do Paraná Internacional, às 8h30 de domingo tem Sport e Ceará. Segunda-feira, 6 da tarde, Juventude Chapecoense, às 8 horas tem Cuiabá e Corinthians. Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza e Bragantino G4. O Z4 tem Sport, América, Grêmio e Chapecoense. Tá certo? Rodada é a 13ª, Minas Transmite, com a narração do Léo Lasmar, comigo, Afonso Alberto, domingo, 10 da manhã, o Galo contra o Bahia. Na volta dos comerciais, aí é a Série B com o Cruzeiro brasileira e a Série B mineira. Informações da rodada que acontece também amanhã. É um instantinho só, pessoal. Então, pessoal, voltando para falar então de Série B brasileira, a rodada 14ª, uma na frente da Série A, vai começar hoje mesmo com Londrina e Remo às 4 horas e 8 horas de hoje tem Ponte Preta e Goiás. Lembrando, o Cruzeiro vai jogar amanhã, sábado, tendo que vencer. A situação do Cruzeiro é crítica. Vamos lá então, amanhã às 4h30, além de Vila e Cruzeiro, lá em Goiânia, tem Confiança e Botafogo. Amanhã, 7h30, o Náutico pega o Brusque. Amanhã, às 9h, tem o CSA diante do Vitória. 9h tem Vasco da Gama e Guarani de Campinas. Estreia o Lisca no Vasco da Gama. Domingo, 6h15, Operário e Curitiba. Domingo, às 8h30, tem Sampaio Correia e CRB. E também mesmo horário, domingo, 8h30, Avaí e Brasil. O Náutico lidera 29, o Curitiba, o jogo a menos, tem 25, é o segundo, terceiro Guarani 23, e o G4 está fechado com o Goiás também 23 pontos. O Cruzeiro abre o Z4, 11, Confiança tem 10, Ponte Preta e Londrina com 9 são os times que estão caindo hoje. Cruzeiro, Confiança, Ponte Preta e Londrina. Subindo, o Náutico, o Curitiba, o Guarani de Campinas e o Goiás. O Cruzeiro hoje, situação do Cruzeiro é terrível. A equipe está no Z4, rebaixamento, 11 pontos apenas, 28% de aproveitamento técnico, péssimo aproveitamento. São até agora 13 jogos, só 2 vitórias. Repito, 13 jogos, só 2 vitórias, 5 empates e mais que perdeu 6 derrotas. Uma situação vexatória. Vem de 7 jogos sem vencer, 4 empates e 3 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas nessa competição, por Remo 1-0 e pro Avaí 3-0, última vitória de 24 de junho, ganhou do Vasco em Belo Horizonte, placar de 2-1, e tem a sequência Vila Nova, Londrina e Brusque. Tem que reagir, não há outra saída. A entrevista ontem foi do Rodrigo Pastana, diretor de futebol. Rodrigo Pastana respondeu sobre uma questão do time estar pensando em Luxemburgo, fazendo acordo com o técnico Moza. Respondeu também sobre se o Cruzeiro hoje pensa mesmo em não cair ou voltar para a Série A. Vamos ouvir então exatamente Rodrigo Pastana. Ele é muito otimista. Vamos ouvi-lo então. Eu gostaria de saber se vocês da diretoria do Cruzeiro já trabalham com a hipótese de o time ficar na Série B por mais um ano, porque não nos parece ter condição de subir. A campanha não é de time que vai subir, que vai brigar para estar na Série A em 2022. E se sim, como é que isso vai ser feito? Como é que vocês vão trabalhar para conseguir ficar mais um ano diante de tanta crise financeira que o clube atravessa? Um abraço, obrigado.
Boa tarde, Paulo. Bom, primeiro, nós não trabalhamos com essa hipótese de não subir. Nós temos uma avaliação diária não, mas semanal da competição. Já tiveram campanhas surpreendentes como a do América em 2018, como a do próprio CSA ano passado, que não chegaram à pontuação de classificação por 2 ou 3 pontos. Então a gente acredita sim ainda no acesso. É óbvio que essa vitória precisa vir rapidamente e a gente espera que com a primeira vitória a gente engrene aí algumas vitórias e consiga chegar num patamar da classificação bem maior. É o caso hoje do Guarani, que estava lá embaixo e já está bem próximo do G4, e é o caso também do Remo, que com essas 3 últimas vitórias subiu na tabela de classificação e já ocupa, se não me engano, a 10ª colocação. Rodrigo Pastana, na sua chegada ao clube, você já tinha conhecimento de toda a pressão, de todas as cobranças, e de lá para cá ela aumentou ainda mais, principalmente em função dos maus resultados do time nesta Série B. Pressão maior até para cima da comissão técnica, para cima do Moza Santos, que já se manifestou dizendo que, da parte dele, não haverá pedido de demissão. O clube é quem vai decidir a questão. E o que se especula é que já houve até contatos com o Vanderlei Luxemburgo. Isso aconteceu, já teria ocorrido da sua parte, ou da direção do clube ou não. O Cruzeiro trabalha realmente com essa possibilidade de mudança de comissão técnica se esses resultados ruins teimarem em acontecer? Bom, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo fim. Não houve nenhuma procura a treinador algum, nem ao Luxemburgo, nem a nenhum outro profissional. Nós pensamos diariamente no trabalho com o Moser. O grupo está unido com ele. O grupo gosta do trabalho dele. Claro que não há essa avaliação, ela acontece pelos resultados, e eu respeito. Mas o trabalho diário é muito bom, ele tem muito conhecimento, tem experiência, uma experiência não só como atleta, mas como treinador também. Vem de um trabalho excelente junto ao CSA ano passado. E o fato dele ter o grupo na mão ajuda muito para que a gente, a cada jogo, tente encontrar a melhor formação. Não é fácil, ele teve uma semana só de trabalho, o restante foi só trabalho regenerativo e conversas em vídeo. Mas a gente acredita, sim, que essa comissão técnica vai nos trazer ao caminho natural, que é o de vitórias. Ok, lembrando então que nesse sábado, Léo Lasmar transmite emoções de Cruzeiro e Vila Nova. Mas antes dele, eu e o Vitor de Castro vamos transmitir Guarani Tupinambá, jogo em Juiz de Fora. A jornada começa amanhã às 14h, o jogo começa às 3h. O Guarani ocupa hoje a 7ª colocação. Tupinambás o Guarani é o 5º com 7, Tupinambás é o 7º com 5. Tá bem parelho. Ambos estão fora dessa questão de G4. Vamos então para Juiz de Fora acordar um grande amigo meu, Chico Cícero, da Rádio Play Hits, Juiz de Fora, para nos informar tudo deste Tupinambás, que é treinado pelo técnico Gustavo Brancão, que é de Divinópolis, começou a estar no Guarani. Então, Chico, e esse Tupinambás, como é que anda para você? Bom dia. Muito bom dia, Lima, e aos amigos ligados na Rádio Minas. Estamos chegando com o noticiário do Tupinambás Futebol Clube de Juiz de Fora, que enfrenta amanhã o Guarani de Divinópolis às 15h no estádio Radialista Amarelênio, em busca da primeira vitória dentro de casa. O Tupinambás é o 7º colocado no Campeonato Mineiro do Módulo 2, com 5 pontos ganhos, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Ontem à tarde, o elenco do Baeta se reapresentou ao treinador no CT José País Soares. O treinador Gustavo Brancão define hoje à tarde a equipe que pega o Guarani. O treinador já sabe que não vai poder contar com o lateral direito Marquinhos, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e foi submetido a uma cirurgia. Brancão deve manter os mesmos jogadores que empataram em 0-0 com o Democrata de Governador Valadares na última quarta-feira. Ou seja, Juliano Chade no gol, Fernando, Davi, Rayan e Luquinhas, Michel Eloy, Kleber ou Tetel e Lucas Catá ou Alisson, Daniel Felipe,
Marcos Paulo e Fabinho Alves ou Luiz Henrique. A Federação Mineira de Futebol definiu a arbitragem para Tupinambás e Guarani de Divinópolis. O árbitro será Antônio Fernandes da Costa, auxiliado por Emílio Júnior Nascimento Santos e Jefferson Cristiano Monteiro. De Juiz de Fora, com notícias do Tupinambás Futebol Clube, para a Rádio Minas, Chico Cícero. Obrigadão, Chico. Rapidinho, então, rodada. E toda manhã, às 3 da tarde, Tupinambás e Guarani, Betinho, União Luziense, Democrata Valadares e Ipatinga, Clássico do Leste. Amanhã, 3h30, Clássico da Zona da Mata, tem Nacional, Muriaí e Aimorés Gilbar. E amanhã, às 4 horas, tem Vila Nova e Serranense. E tem Democrata Lagoas e Tupi. A Minas, então, amanhã, 2 da tarde, Vitor de Castro comanda emoções de Tupinambás e Guarani. Pessoal, grande abraço, bom final de semana.